Olá a todos que estão participando da nossa live da Casa de Oração em Maria Ortiz. Queremos desde já agradecer a presença de cada um, a cada um que está compartilhando e passando esses momentos conosco. Muito obrigado. Nossa oração nessa noite é que o momento que passaremos aqui sirva para louvor, adoração e meditação na Palavra de Deus. Que cada um de nós possamos sair edificados e transformados por essa palavra. Nesse momento que vivemos em confinamento, nós temos um encontro marcado às quintas-feiras no Instagram e também no Facebook às 19 horas. E aos domingos estaremos aqui no YouTube também às 19 horas. Compartilhe com seus amigos, siga a igreja nas suas redes sociais para que nós possamos ter esses momentos agradáveis juntos. Nessa noite nós vamos adorar a Deus, aquele que é o único digno de receber honra, glória, força e poder. Um Deus que é eterno, imortal, Ele é invisível, mas Ele é real nas nossas vidas. A esse Deus nós iremos louvar nessa noite. A força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor. Nesse momento, te convido a pensar sobre a graça, de pensar sobre essa maravilhosa graça do nosso Deus. Um Deus tão grandioso, tão poderoso, mas que nos amou de uma maneira sem igual, uma maneira que é impossível descrever com palavras ou com pensamentos, mas um amor que
enviou o seu único filho para que morresse no meu e no seu lugar. Essa graça chega até nós. Quando nós nos colocamos diante de Deus, quando nós com fé já chegamos diante dele, essa graça nos dá a possibilidade de novamente termos acesso a Deus, de novamente sermos considerados filhos de Deus. Vamos pensar e vamos meditar nessa maravilhosa graça. Sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da glória, poderoso Deus. Maravilhosa graça, meu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, meu sangue me salvou. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar.
ainda pensando nessa graça, não existe maior amor. O mundo jamais conheceria um amor tão grande como esse, mostrado pelo nosso Deus, de enviar seu Filho até a morte e a morte de cruz. E o que traz alegria ao nosso coração, o que nos traz esperança, é saber que um dia, face a face, veremos o nosso Salvador, veremos aquele que nos resgatou, aquele que pagou o preço por nós. Um dia, face a face, poderemos ver a sua glória, poderemos contemplar o nosso Salvador e adorá-lo na perfeição que ele merece. Foi tua voz que ordenou a criação. A mesma hoje fala ao meu coração. Até te ver face a face, na tua graça viverei, confiarei. Pra
Nesse momento, ouviremos uma meditação na palavra do Senhor. Nosso irmão Rogério estará trazendo essa meditação. Nós vamos fazer uma oração nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso grandioso, eterno Pai, nesse momento, Senhor, queremos colocar a vida do Rogério em Tuas mãos, a palavra que ouviremos, a meditação vinda do Teu trono, ó Pai, que possamos ouvi-la atentamente, para que ela venha fazer a morada em nossos corações, venha fazer a transformação necessária em nossas vidas, ó Deus. Muito obrigado pelos momentos que passamos até agora, muito obrigado pelos louvores que pudemos entoar, de louvor e gratidão ao Senhor, louvores também nos lembrando da Tua graça, das maravilhas que o Senhor fez em nosso favor, que não temos como medir, mas podemos, ó Pai, senti-la, podemos agradecer ao Senhor, podemos nos prostrar diante de Ti, em adoração, em cumprimento, reconhecendo nossa situação e reconhecendo aquilo que o Senhor fez por nós. Senhor, fale ao nosso coração, em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Boa noite a você que nos assiste, onde quer que você esteja, na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja acessando esse vídeo. Confesso que é um tanto quanto estranho, como pregador, estou olhando aqui pregar para bancos vazios. Nunca pensei que isso aconteceria. E a gente sente a falta da presença dos irmãos, do convívio, do folhear das Bíblias, né? Ou do mexer no celular para abrir a Bíblia também. E isso é um tanto quanto estranho para nós, é uma situação inusitada, como diz o Júlio na semana passada. Mas nesse tempo de temor, de incerteza, tempo de dúvida, de medo, eu queria que nessa noite a palavra fosse como um bálsamo para o seu coração. Que a graça de Deus alcance a sua vida onde você estiver. É sobre ela que nós vamos falar nessa noite. E para isso eu queria meditar em um dos textos que eu acho mais lindos da Bíblia, uma cena fantástica, maravilhosa, que está lá em 2 Samuel, no capítulo 9, até o versículo 13. São 13 versículos e nos relatam uma história maravilhosa que figura a graça de Deus. Certo dia, Davi perguntou: resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar bondade por causa de Jonatas? Havia um servo da família de Saul, cujo nome era Ziba, e o trouxeram a Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, seu servo, meu senhor, respondeu Ziba. Então o rei lhe perguntou: resta alguém da família de Saul? Se resta, gostaria de mostrar bondade de Deus para com ele. Um dos filhos de Jonatas ainda está vivo, respondeu Ziba. Ele é aleijado dos 2 pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: em Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel. Então Davi mandou buscá-lo na casa de Maquir. Seu nome era Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul. Quando compareceu diante de Davi, curvou-se com o rosto no chão.
Davi disse: saudações, Mefibosete. Mefibosete respondeu: aqui está teu servo, meu senhor. Não tenha medo, disse Davi, quero mostrar bondade a você por causa de Jonatas, seu pai. Vou lhe dar todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre aqui comigo à mesa do rei. Mefibosete se prostrou e disse: quem é seu servo, para que o Senhor mostre bondade a alguém como eu, que não vale mais do que um cão morto? Então o rei mandou chamar Ziba, servo de Saul, e disse: dei ao neto do seu senhor tudo o que pertencia a Saul e a sua família. Você e seus filhos e servos cultivarão a terra para ele, a fim de produzir alimento para a casa de seu senhor. Mefibosete, neto de seu senhor, comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Sou seu servo, respondeu Ziba, farei tudo o que o meu senhor, o rei, mandou. E daquele momento em diante, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um de seus filhos. Mefibosete tinha um filho, ainda jovem, chamado Mica. Daquele momento em diante, todos os membros da casa de Ziba se tornaram servos de Mefibosete. E Mefibosete, que era aleijado dos 2 pés, morava em Jerusalém e comia sempre à mesa do rei. Até aqui. A bondade de Davi para com Mefibosete é uma figura da graça maravilhosa de Deus. Significado de graça pelo dicionário é favor que se dispensa ou recebe, mercê, dádiva. Na teologia, graça é favor imerecido de Deus aos homens, num encontro transformante em que a criatura humana é restaurada. A graça, ela é vital para nós. É por causa da graça que nós estamos aqui hoje, ainda com vida. E a graça tem operado milagres ao longo da história. A graça tem tirado muitos da sarjeta. Homens outrora devassos tiveram suas vidas mudadas por causa da graça de Deus. Eu gostaria de lembrar de alguns. Se você for discorrer a Bíblia, a lista é grande. Mas eu comecei a me lembrar de alguns, os moradores de Nínive. Toda uma cidade salva pela graça de Deus. Zaqueu, um mero colhedor de impostos, hoje veio salvação a esta casa. Palavras do Senhor Jesus. Aquele homem foi salvo pela graça. Saulo de Tarso, um perseguidor implacável dos cristãos, teve a sua vida transformada pela graça de Deus. Os próprios discípulos de Jesus foram salvos pela graça. O ladrão na cruz nunca tinha visto o Senhor e naquela noite foi alcançado pela graça. Os 3.000 que se converteram na pregação de Pedro, lá em Atos. Áquila e Priscila, os cristãos de Corinto. Agostinho de Hipona, um teólogo conhecido universalmente como Santo Agostinho, foi um dos mais importantes teólogos e filósofos nos primeiros séculos do cristianismo. Esse homem foi alcançado pela graça de Deus. Não muito distante, Martinho Lutero, um alemão, foi um monge agostiniano e professor de teologia germânico, que se tornou uma das figuras centrais da reforma protestante. Inclusive, uma de suas solas é sola gratia, ou só a graça. Esse homem foi alcançado pela graça de Deus. John Newton, um pastor anglicano, antes de ser pastor, um homem que viveu antes da sua conversão à fé cristã, um traficante de escravos. Newton tornou-se um grande defensor na Inglaterra do fim da escravidão. Inclusive, ele é o autor do hino Amazing Grace, do inglês Graça Maravilhosa. A gente canta às vezes com sublime graça, né? Hoje nós cantamos aqui a maravilhosa graça.
tantos outros, assim como eu e você, alcançados pela graça de Deus. Sabe, eu gostaria de listar 5 características da graça que eu extraí desse texto. E eu sei que tem gente que gosta de anotar os pontos. Então o primeiro é: a graça vem de Deus. Primeira característica da graça. No versículo 1, a pergunta do rei: resta alguém? A graça, ela é bondade para alguém. Partiu do rei, o rei no seu alto e sublime trono, tranquilo, no domínio. Davi estava no domínio do reino, tinha conquistado vários reinos, Deus era com ele. Por que se importar com alguém? Quem era Mefibosete? Alguém esquecido, praticamente na sarjeta, embora ele já fosse outrora de uma família real. Jonatas, seu pai, era filho de Saul, que era o rei antecessor de Davi. Ele já não desfrutava mais dos prazeres, das belezas do palácio, de uma vida da realeza. Ficou aleijado quando criança, ao cair do colo de sua ama. Lá em 2 Samuel 4,4, nos relata que Jonatas, filho de Saul, tinha um filho chamado Mefibosete, que ficou aleijado quando era criança. Mefibosete tinha 5 anos quando chegou a Jezreel a notícia de que Saul e Jonatas haviam sido mortos na batalha. Ao ouvir isso, a ama do menino o tomou nos braços e fugiu. Na pressa, porém, deixou cair e ele ficou aleijado. Mefibosete era uma criança de colo, estava em formação ainda os seus ossos, e na queda ele fica aleijado. E lá atrás, antes de Mefibosete existir, houve uma aliança entre Jonatas e Davi. Os dois eram grandes amigos, amigos íntimos, amigos que amavam um ao outro. E Davi se lembra dessa aliança e busca alguém da família de Jonatas para exercer misericórdia, exercer de graça. Essa aliança está registrada em 1 Samuel 20, 14 a 17. E que você me trate com o amor leal do Senhor enquanto eu viver. Mas se eu morrer, trate a minha família com esse amor leal. Mesmo quando o Senhor ele me dá na face da terra todos os seus inimigos. Então Jonatas assumiu um compromisso solene com Davi e a sua descendência e disse: que o Senhor destrua todos os inimigos de Davi. E Jonatas fez Davi reafirmar seu juramento de amizade, pois Jonatas o amava como a si mesmo. Davi volta no tempo, sentado no seu trono, e se lembra dessa aliança. A pergunta do rei: resta alguém? Sabe, Deus lembra de nós. Deus, do seu alto e sublime trono, dos seus domínios, Ele se lembra de nós. Segunda Coríntios 5,18, nos diz assim, lá no Novo Testamento: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo. Sabe, Deus se lembra da aliança com seu Filho Jesus, lá na cruz. Efésios 2, 4, 5 diz: mas Deus é tão rico em misericórdia, e nos amou tanto, que embora tivéssemos mortos, por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida, juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. A graça vem de Deus. Deus se lembra. Não estamos esquecidos. Você não está esquecido. Onde quer que você esteja, vivendo o que você estiver vivendo, Deus se lembra de você. A segunda característica da graça: a graça nos encontra. O versículo 5 nos diz que mandou buscá-lo. Davi mandou buscar Mefibosete, quando ficou sabendo. Esse lugar, Lodebar, é um lugar sem pasto, lugar seco,
terra infrutífera, lugar de desprezo, região da morte. Sabe, ali viviam as pessoas desprezíveis, mendigos, doentes, sem dignidade alguma, talvez a escória da sociedade. Mefibosete vivia nesse lugar desprezível, sem paz, fugindo da morte, se escondendo, com medo, sem dignidade, sem privilégios, longe da presença do rei. Quantos estão espiritualmente vivendo em Lodebar? Espiritualmente, Lodebar é esse lugar, é trevas, é escuridão, é lugar longe de Deus, longe da presença do rei. É nesse lugar que Deus nos busca, é nesse lugar que Deus nos encontra, nos retira. Isso é graça, isso é favor imerecido. Onde você se encontra nessa noite? Em Lodebar? Ou você já se assenta na mesa com o Rei dos Reis? Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Tito 2,11. A graça nos encontra, ela se manifesta, ela busca. A graça nos encontra. E o terceiro ponto, a graça é acessível. O verso 7 diz: não tenha medo. Não tenha medo, disse Davi, quero mostrar bondade a você. O verso 8 diz que Mefibosete se prostrou e disse: quem é seu servo para que o Senhor mostre bondade a alguém como eu, que não vale mais que um cão morto? Ele expressa o seu sentimento de humildade, de medo, de temor diante do rei. Que direito tenho eu de estar aqui na presença do rei? Sabe, Mefibosete, ele teme ao entrar na presença de Davi, ele curva o seu rosto no chão, ele temia ser morto. Na história, na cultura da dinastia, o rei que assumia, ele mandava matar os antecessores, para que não houvesse nenhum herdeiro que viesse reivindicar o trono. Sabe, Mefibosete soube da história de Saul. Saul perseguiu Davi, tentou matá-lo. E Mefibosete quis ficar escondido, com medo. E ele chega tremendo, com medo, na presença de Davi. A pergunta do rei foi inédita. Ao contrário da tradição, ele procurava alguém da família real, antecessora, para exercer de misericórdia, de graça, não para matar, não para perseguir, não para castigar. Isso é graça, isso é amor. Sabe por que Davi agia assim? Lá em 1 Samuel 13,14 diz: pois o Senhor escolheu um homem segundo o coração dele. O Senhor já designou esse homem para ser líder do seu povo. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Isso revela a graça de Davi para com Mefibosete. Não era à toa, o coração de Deus estava com Davi. O Salmo 34:18 diz: perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Sabe, Mefibosete não entrou reivindicando qualquer coisa que porventura ele pudesse ter, seus direitos. Ele entra com humildade na presença do rei. Sabe, Deus se torna acessível a nós. Ele mostra a sua misericórdia, não porque merecemos, mas pela aliança com seu Filho Jesus. Por causa dele, Jesus, nós somos recebidos. Por causa dele, Jesus, temos acesso à presença do Rei. Efésios 3:12 diz que por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Lodebar fica para trás. A graça é acessível.
O que é mais impressionante é que quando Davi vê Mefibosete, ele o chama pelo nome. Ele diz: saudações, Mefibosete. Sabe, Deus sabe o seu nome, Deus conhece a sua história, Deus conhece a sua vida, Deus conhece os teus dramas. A graça é acessível. O quarto ponto, a quarta característica da graça é que a graça nos transforma. A mesa do rei, um lugar de privilégio. O verso 7 diz: vou lhe dar todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre aqui comigo à mesa do rei. Sabe, agora Mefibosete se encontra numa nova posição, uma posição de honra diante do rei. Agora ele come na mesa com o rei. Agora ele desfruta dos prazeres do palácio real. Ele tem uma nova vida, ele tem novas vestes, ele tem um novo cheiro, uma nova linguagem. Sabe, por causa da graça, nós somos uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17 diz que, logo, todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Estávamos perdidos, fomos achados. Estávamos feridos e nós fomos curados. Estávamos famintos e fomos saciados. Sabe, é impossível pregar sobre graça e não falar de Efésios 2. Capítulo 2, verso 1 e 9. Vocês estavam mortos por causa da desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam a viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus, não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se gloriar, a se orgulhar. A vida de Mefibosete é transformada por completo. É isso que Deus faz conosco, Ele nos dá razão de viver. Isso é graça, isso é o favor de Deus. Mefibosete recupera toda a terra de seu avô Saul. E o melhor que isso, melhor que todas as riquezas que ele recebe, ele desfruta agora da presença importante do rei. Ele come na mesa do rei. Sabe, isso nos faz pensar que, mais que qualquer outra riqueza do mundo que nós possamos ter, desfrutar da presença dos reis é a melhor coisa que pode acontecer conosco. É relacionamento com Deus, com o Rei dos Reis. O verso 6 de Efésios diz que Ele nos fez assentar com Ele nos domínios celestiais. Sabe, Ele nos transporta para um novo nível de vida. Ele nos transporta para uma nova realidade. Isso transcende a essa vida que vivemos aqui. A nossa perspectiva de vida muda. Eu não sou mais um mendigo desse mundo. Agora eu sou rico espiritualmente pela graça de Deus. E a minha perspectiva muda, porque a minha vida não se limita aqui. Se eu morrer, eu estou com Deus, vou desfrutar dos prazeres celestiais com Deus para sempre.
Deus é especialista em restaurar vidas. Nunca se esqueça disso. Sabe? Não há situação que Deus não possa mudar. Não há impossível no vocabulário de Deus. Simplesmente creia, a graça nos transforma. E o quinto e último ponto, a quinta característica, a graça nos promove à eternidade. O verso 13 diz que comia sempre à mesa do rei. Eu queria destacar essa palavra sempre. Ela aparece 3 vezes no texto. Verso 7 diz que você comerá sempre aqui comigo à mesa do rei. O verso 10 diz: Mefibosete, neto de seu senhor, comerá sempre à minha mesa. O verso 13 diz: e Mefibosete, que era aleijado dos 2 pés, morava em Jerusalém e comia sempre à mesa do rei. Sabe, essa palavra sempre, ela nos remete à eternidade, aquilo que é eterno, algo que é para sempre, é o que Deus nos proporciona, promove através da sua graça. O Senhor Jesus, lá em João 10:10, diz que Ele veio nos dar vida e vida plena, vida abundante. É uma vida que transcende a essa vida, é além. A vida nessa terra é passageira, um dia ela acaba, mas Deus nos fez seres eternos. Lá em Eclesiastes, no capítulo 3, no verso 11, diz que Ele colocou um senso de eternidade no coração do homem. O homem tem um senso de viver para sempre. Sabe, eu gostaria de te fazer uma pergunta: onde você se encontra na questão espiritual? Em Lodebar? Ainda na vida de miséria, longe do rei? Sabe, hoje o Rei dos Reis pergunta: resta alguém para que eu possa exercer graça, favor? Ele quer te dar um lugar à mesa com Ele eternamente. Agostinho de Hipona diz: a graça de Deus não encontra homens aptos à salvação, mas torna-os aptos a recebê-la. Que a graça de Deus te alcance hoje, nessa noite, ou no momento que você assistir esse vídeo, essa mensagem. Eu queria orar por sua vida nesse momento. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque ela nos mostra a Tua graça. Sabe, a graça vem do Senhor, a graça nos encontra, a graça é acessível a nós, a graça nos transforma e a graça nos promove à eternidade. Obrigado por essa obra tão grandiosa, que foi enviar o Teu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário, para que através dessa morte, através desse sacrifício, pudéssemos ser transformados, pudéssemos ser elevados, pudéssemos ter uma nova posição diante do Senhor. Que cada um que esteja assistindo nessa noite, essa mensagem, ou o momento que assistir, o Senhor possa tocar nessa vida. Que os dramas, as dificuldades, os temores possam ser dissipados através da Tua graça bendita. É o que nós pedimos e agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Uma boa noite a todos e obrigado por estar conosco aqui. Amém. The exodus of my heart, 'cause you found me, you freed me, held back the waters for my release. Oh Yahweh, sing this with me. You're the God who fights for me, Lord of every victory. Hallelujah, hallelujah. You have torn apart the sea, you have led me through the deep. Hallelujah, hallelujah.
are with me. The fire by night.